OVNIs, militares e pilotos do governo abrem o jogo pela americana Leslie King. Capítulo 24. O governador Phoebe Symington e o movimento para a mudança. Em 13 de março de 1997, uma década depois que a onda de OVNIs do Vale do Hudson se acalmou, vários ovos triangulares ou em forma de V fizeram uma série de novas aparições, desta vez sobre o oeste dos Estados Unidos. Era uma agradável noite de primavera no Arizona, clara e calma, e inúmeras famílias estavam fora de casa, em número maior do que o usual, olhando para o céu, porque o cometa Hale-Bopp estaria visível naquela noite. Em vez disso, começando por volta das 20 horas daquela noite, todos foram brindar com um espetáculo aéreo ainda mais assombroso. Todas foram brindadas por um espetáculo aéreo ainda mais assombroso. Uma série de maciças aeronaves errantes silenciosas planando pelo céu como nada que eles tivessem sido visto anteriormente. Um objeto central movia-se de norte para o sudeste através do estado, viajando cerca de 320 km de Puden para Tucson, passando perto de Phoenix e comunidades vizinhas. A exibição foi de 20 horas e 15 minutos às 21h30. Muitas centenas, mais provavelmente milhares de pessoas assistiram ao espetáculo. As linhas telefônicas do Departamento de Polícia ficaram congestionadas e a instalação da Força Aérea local, a base Luke da Força Aérea, ficou sobrecarregada com as chamadas relatos de avistamentos de todo o estado. Inundaram as linhas do Centro Nacional de Relatos de OVNIs, no FORC, o bem conhecido repositório de relatos de OVNIs citado no manual da FAA, situado em Seattle. Washington. Mesmo assim, os controladores de tráfego aéreo aparentemente não registraram os estranhos objetos no radar, embora as descrições das luzes diferissem. Uma característica mais importante prevaleceu: a aeronave era maciça, era um objeto sólido e não simplesmente luz, e frequentemente parecia estar a uma altitude muito baixa no céu, bloqueando a luz das estrelas por trás dela. Uma testemunha mais disse que ele conseguiu ver claramente o lado de baixo dela, e se ele tivesse atirado uma pedra, ele conseguiria atingi-la. Segundo relato de testemunhas oculares nos arquivos no FORC, que recebeu seu primeiro relato às 16h55 de Henderson, Nevada, um grupo de 3 pessoas que disseram que a aeronave bloqueava a maior parte do céu, enquanto uma família de 5 pessoas descreveu estar olhando para fora pela janela do automóvel quando dirigia a 120 km por hora e observou uma aeronave incrivelmente imensa passando sobre seu carro. Um jogo teve de ser interrompido enquanto o maciço objeto passava sobre as cabeças de mães, pais, crianças e técnicos que o olhavam incrédulos. Algumas pessoas descreveram sua cor como um cinza escuro, semelhante ao de uma arma de metal, e muitas pessoas ficaram aterradas pelo silêncio do objeto, dado o seu tamanho, especialmente quando viram sumir num piscar de olhos. Foi difícil determinar quantos objetos estiveram presentes, porque os relatos variavam em termos de número de luzes, cores das luzes em movimento. A velocidade da aeronave ou aeronaves variou e sem movimento até altíssimas velocidades em um instante. Telefonemas chegaram rapidamente ao NUFORC de muitas comunidades em diferentes localizações, sugerindo a probabilidade de que vários objetos estavam cruzando os céus, alguns talvez se movendo rapidamente entre as localizações. Levou muitos meses para que os investigadores civis assumissem o caso para compilar todos os relatos, mapear as trajetórias e determinar que de fato vários objetos foram vistos. Uma vez mais, como na onda do Vale do Hudson, nenhum funcionário do governo foi enviado para investigar ou responder às perguntas dos cidadãos aterrados e alarmados. Falando sem rodeios, em 1997, o governo federal falhou em reagir à presença de algo imenso e desconhecido invadindo o espaço aéreo restrito sobre uma capital dos Estados Unidos da América. A conselheira da cidade de Phoenix, Frances Emma Barwood, respondendo à pressão das jornalistas e seus eleitores, foi a única funcionária eleita a lançar uma investigação pública. Mas ela disse também que não recebeu informações de nenhum nível de governo. Disse que falou com mais de 700 testemunhas
que telefonaram para o seu escritório, incluindo oficiais de polícia, pilotos e antigo pessoal militar, todos fornecendo descrições muito semelhantes dos objetos. Ainda funcionários do governo pareciam não estar interessados. Eles nunca entrevistaram uma testemunha sequer, disse Barhoud em uma conversa há alguns anos atrás. Como poderiam eles possivelmente não saber sobre aquela imensa aeronave voando baixo sobre grandes centros populacionais? Pergunta. Isso é inconcebível, mas também é assustador. Devido ao seu desejo de responder às preocupações do piloto sobre o incidente, Barhoud foi impiedosamente ridicularizada por grande parte da mídia de Phoenix, incluindo um bem conhecido cartunista de um grande jornal do Arizona. E ele também sofreu comentários depreciativos de figuras políticas masculinas. O que me aconteceu foi uma lição para outros funcionários eleitos, disse-me ela. Se você falar sobre isso, será ridicularizado, humilhado, agredido com tudo o que você pode imaginar. E finalmente perde a credibilidade. A mídia forneceu uma cobertura mínima na época do incidente. Mesmo em Phoenix, com poucos jornais locais noticiários dando notas, mas não deram prosseguimento. 3 meses depois, em 18 de junho, tudo isso mudou quando o USA Today trouxe o caso à tona sobre luzes nacionais, com uma história de primeira página. Depois ela foi capturada para uma rede de notícias noturnas, quando os avistamentos foram apresentados, embora minimamente, pela ABC e a NBC, e tornou-se conhecido como as luzes de Phoenix. Na época em que a história do USA Today surgiu, a pressão foi se elevando dentro do estado do Arizona e a reação pública intensificou-se através deste novo nível de atenção da mídia nacional. Cidadãos frustrados queriam resposta. No dia 19 de junho, o governador republicano Fife Symington anunciou pela manhã na televisão que ele estava ordenando a investigação completa e que faria todos os inquéritos necessários. Chegaremos ao fundo disso. Descobriremos se foi um OVNI. Posteriormente, naquela tarde, ele deu uma coletiva de imprensa dizendo às pessoas que ele revelaria a fonte por trás das luzes de Phoenix, com a cobertura de homens de estado e cidadãos grudados em seus aparelhos de TV, esperando as notícias. Symington chocou alguns e irritou outros, e divertiu muitos mais quando apresentou suas explicações. Seu chefe de staff, Jay Haley, alegando algemado e usando a fantasia de alien com uma grande máscara cinza de borracha com enormes olhos negros que cobria toda a sua cabeça, entrou no aposento escoltado por oficiais de polícia da segurança pública. O governador apresentou fantasiado como a parte culpada. Enquanto os risos enchiam o aposento, ele gracejou: isso só serve para mostrar que vocês são demasiado sérios. A máscara foi removida diante das câmeras. Symington também anunciou que ele tinha feito inquéritos com o comandante da base Luke da Força Aérea, o general encarregado da Guarda Nacional e o chefe do Departamento da Segurança Pública, mas não tinha sabido de nada naquela altura dos acontecimentos. Essa importante afirmação foi ofuscada pelas razões de que ele agora chama de sua coletiva fajuta de imprensa. Como seria de se esperar, o escritório do conselheiro Barhoud foi bombardeado por ligações telefônicas de pessoas indignadas. O governador recebeu sua cota também, capaz de chegar a qualquer lugar por si mesma. Barhoud abordou o senador pelo Arizona, John McCain, e pediu-lhe para conduzir uma investigação. E como ele explicou em uma carta de outubro de 1997 a um eleitor, a Força Aérea informou meu escritório em julho que o departamento não mais conduzia investigações sobre OVNIs. McCain passou então a explicar que as instalações militares locais, porém, fizeram um esforço para resolver o assunto, verificando registro naquela noite. E ele foi informado que a Guarda Nacional tinha derramado chamas de magnésio de alta intensidade no sudoeste de Phoenix entre as 21h30 e 22, que poderia ser visto por 240 km. De fato, as notícias e documentários da televisão sobre as luzes de Phoenix repetidamente destacam um vídeo feito por volta das 22 horas por um fotógrafo amador, como se representasse uma sequência real do OVNI. O agora infame vídeo foi submetido a uma análise detalhada por pelo menos 2 profissionais qualificados, embora determinaram que as luzes brilhantes mostradas suspensas em fileiras sobre a crista, uma montanha, e depois sumindo de vista, eram realmente labaredas, já que o vídeo amador foi feito às 22 horas, a mesma hora que a Guarda Nacional afirmou estarem caindo as labaredas LUU-2, como parte de um exercício de treinamento conhecido como Operação Snowbird. E a análise fotográfica confirma que as luzes neste filme eram quase certamente labaredas. O questionável vídeo posterior não é a evidência que muitas pessoas tinham desejado. Esse fato parece ter sido negligenciado
pela mídia, faminta por alguma coisa visual quando relatam a história. O tempo de caimento das labaredas é extremamente importante. Os avistamentos mais amplamente vistos de objetos não identificados através do Arizona naquela noite começaram aproximadamente às 20 horas e 15 minutos, embora alguns objetos tenham sido vistos mais cedo à luz do dia. Claramente, os sobrevoos de OVNIs foram um evento separado, independente das labaredas posteriores. É interessante que em sua carta o senador McCain, um amigo de longa data do governador Swimmington, informou a seu leitor curioso que ele ainda estava explorando outras possíveis explicações. Em uma coletiva de imprensa em 2000, McCain reconheceu que um incidente no qual luzes misteriosas foram vistas sobre o Arizona tinha realmente ocorrido. Isso nunca foi completamente explicado. Ele disse, mas tenho a de dizer que não tenho nenhuma evidência, seja de alienígenas ou de OVNIs. Naquele mesmo ano, uma ação coletiva foi movida na Corte Distrital de Phoenix por testemunha exigindo uma explicação do governo federal. Em resposta a um pedido ordenado pela Corte para uma busca por essa informação, o Departamento de Defesa manteve que não conseguiu encontrar qualquer informação sobre objetos triangulares. Ele forneceu detalhes desse processo de pesquisa ao juiz da Corte Distrital, Stephen McNamee, em 30 de março de 2000, 3 anos após os avistamentos. McNamee concluiu que uma pesquisa razoável foi conduzida, muito embora nenhuma informação tenha sido obtida. Ele destituiu o caso. Não temos maneira de medir quão completa essa pesquisa realmente foi. E a afirmação do Dodge parece aberta a questionamento, especialmente à luz de um inquérito britânico anterior sobre a aeronave triangular observada sobre a base da Real Força Aérea em Gosford. Como relatado por Nick Pope, esse objeto foi visto sobre uma centena de testemunhas na Inglaterra. Em 1993, incluindo oficiais de polícia e pessoal militar, na época o MOD enviou uma carta discreta à Embaixada dos Estados Unidos, que foi divulgada por todas as agências interessadas nos Estados Unidos para descobrir se o objeto de Gosford poderia ser atribuído a algum protótipo secreto americano, tal como a Aurora. Em resposta, os oficiais americanos disseram que tinham sido seus próprios avistamentos desses grandes ovos de forma triangular e queria saber se a RAF poderia ter uma aeronave assim. Essa resposta foi notável, equivale a um reconhecimento pelos oficiais americanos, que provavelmente eles não esperavam que se tornasse público, de que em 1993 eles tinham consciência da existência de objetos não explicados operando sobre os Estados Unidos com as extraordinárias capacidades atribuídas aos OVNIs de Gosford. Talvez estivesse aludindo à onda do Vale do Hudson dos anos 80, embora outros avistamentos tenham ocorrido desde então. O importante é que esses oficiais reconheceram a semelhança entre o objeto de Gosford e aqueles vistos aqui, e estavam suficientemente perplexos para expressar sua esperança de que os ovos americanos pudessem ser uma aeronave secreta britânica voando sem autorização, uma preposição altamente improvável dada a relação íntima com o Reino Unido. Após essa troca de correspondência, o MOD britânico deixou de lado o incidente de Gosford. Nenhuma das explicações usuais serviu para explicar os avistamentos de OVNIs, afirmou o MOD. A evidência mostrou que um objeto ou objetos não identificados de origem desconhecida estavam operando sobre o Reino Unido. Os funcionários americanos tinham inadvertidamente reconhecido, privado e secretamente, naturalmente, que isso era verdade nos Estados Unidos, ao concordar que os nossos OVNIs se comportaram da mesma maneira que aqueles da Bretanha. Parece inconcebível que só alguns anos depois, em 1997, funcionários dos Estados Unidos de algum lugar não tenham levado a sério avistamentos semelhantes no Arizona. Obviamente, os funcionários do MOD, respondendo à ordem de pesquisa da corte, não eram os mesmos que tinham respondido ao MOD sobre o triângulo de Gosford. Provavelmente não sabia nada de troca de correspondência anterior. Porém, o inquérito britânico sobre o OVNI de Gosford foi enviado a todas as agências interessadas, o que deve ter incluído algum departamento dentro do DOD. Infelizmente, não temos nenhum modo de determinar a profundidade da pesquisa do DOD, nem sabemos de onde a questão intrigante de nossos próprios triângulos misteriosos afirmados ao Reino Unido originou-se dentro do nosso governo. Em 2000, durante o legislativo na corte, o DOD não inquiriu autoridades de outros departamentos do governo como parte de um esforço para fazer tudo o que fosse possível para obter a informação sobre esses objetos. Pergunta: não faria sentido que o DOD poderia até abordar o Reino Unido naquelas circunstâncias, como tinha feito antes, para descobrir se aquele país tinha tido ocorrências semelhantes? Pergunta. Não foi isso. Não foi isso que a corte lhe pediu para fazer, e assumimos que este nível de pesquisa e comunicação não ocorreu. Entretanto, é difícil sondar como o staff do DOD, a quem foi exigido descobrir algo sobre os objetos de 1997, conseguiu
não ter absolutamente nada que resolvesse as questões levantadas pelos cidadãos do Arizona e não ter se preocupado com a relação pública ao incidente. Se de fato o Dodge não tinha qualquer informação sobre os objetos não identificados de origem desconhecida operando sobre os Estados Unidos em 97, em qualquer lugar dentro do departamento, isso em si mesmo é admirável estado das coisas. É um admirável estado das coisas. Os oficiais de lá tinham ficado alarmados pela informação fornecida pelos depoimentos das testemunhas através da corte. Não queria descobrir mais? Pergunta. Alguém poderia considerar tal desdém em relação a um maciço objeto flutuante sobre um Estado americano como altamente responsável? Especialmente aqueles encarregados de defender o nosso país. Outros poderiam considerar isso tão inexplicável que especulariam se o pessoal do Dodge não foi instruído por emissários dos controladores da informação sobre OVNI dentro de um programa negro secreto para ficar quieto. Talvez as coisas tenham mudado desde o 11 de setembro, pois agora parece ser difícil de imaginar que tal objeto aparentemente avançado tecnologicamente, capaz de escapar da detecção do radar, pudesse viajar silenciosamente sobre uma capital e não ser notado pelas autoridades federais. Contudo, até hoje, os funcionários americanos continuam a manter encobertas as luzes de Fênix e outros avistamentos americanos de misteriosos triângulos gigantescos que ocorreram desde então. O caso fervilhou nos 7 anos seguintes, até que o antigo governador do Arizona, Fife Symington, trouxe à luz em 2007, na época do 10º aniversário das luzes de Fênix. Inesperadamente, ele fez um dramático anúncio surpresa, que ele próprio, apesar de sua fajuta coletiva de imprensa enquanto era governador, tinha realmente testemunhado o que ele chamou de aeronave de origem desconhecida, juntamente com seus concidadãos naquela mesma noite de março, mas tinha decidido não tornar isso público. Além disso, ele afirmou que o caso permaneceu não resolvido, não que deveria ser oficialmente investigado e que os incidentes com OVNIs em geral precisam ser levados a sério pelo governo dos Estados Unidos. Nessa inesquecível noite de março de 1997, Symington já tinha chegado em casa e estava assistindo os noticiários quando recebeu algumas ligações telefônicas sobre o avistamento. Ele pulou em seu carro e, sem acompanhamento de seu segurança, já que tinha ido embora, dirigiu-se a um parque próximo a Squaky Peak, fora de Phoenix. E muito surpreso, viu algo altamente incomum, brilhantemente iluminado sobre sua cabeça. Foi dramático, disse ele em nossa primeira entrevista. E não poderia ter sido labaredas, porque era muito simétrico, tinha um perfil geométrico, uma forma constante. Formado em Harvard, veterano da Força Aérea, condecorado pelo Vietnã, Symington é neto de Henry Clark Frick, o magnata do carvão e do aço, e primo do último Stuart Symington, senador democrata pelo Missouri. Ele foi governador republicano do Arizona por 2 mandatos, em 91 e reeleito em 94. Piloto de longa data, ele voa frequentemente em seu avião bimotor Beechcraft, param entre suas 2 casas em Phoenix e em Santa Bárbara, na Califórnia. Symington foi o primeiro a se apresentar no final de 2006, quando meu colega James Falcon, talentoso cineasta de documentários, enviou-lhe uma cópia de seu documentário Off the Blue, que inclui a cobertura das luzes de Fênix. Fox estava acrescentando novo material ao aclamado filme para um relançamento. Ele nunca tinha falado com o antigo governador e decidiu abordá-lo para ver se descobriria porque Symington tinha encenado aquele infame coletivo de imprensa fajuta. Fox tinha entrevistado inúmeras testemunhas que não acharam graça naquilo e ainda estavam aborrecidas pelo que para elas tinha sido zombaria e escárnio do governador. Ele assumiu que, dado aquele comportamento do governador conservador, não levaram os OVNIs a sério e não esperava que Symington concordasse com a entrevista. Quando recebeu Out of the Blue, Symington assistiu e aparentemente achou fascinante, mas inicialmente ficou hesitante em responder. Finalmente ele concordou. Naquele ponto, disse Symington, ele decidiu que, quando encontrasse o cineasta, lhe contaria toda a história. Eu estava enjoado e cansado das pessoas serem ridicularizadas por relatarem avistamentos legítimos. Explicou-me posteriormente. Decidiu que era hora de assumir uma posição.
e James Fox não tinha ideia do que estava armazenando quando se encontrou pela primeira vez com o antigo governador em Santa Bárbara. Ele ligou as suas câmeras. Parecia que os dois homens iam se bater imediatamente. Em certo ponto, durante a entrevista filmada, Fox ligou seu gravador, enquanto a câmera mantinha um close-up no rosto de Swimmington, capturando sua sutil mudança de expressões. Fox o fez. Fox o fez ouvir uma mensagem pessoal que ele tinha registrado de uma das antigas eleitoras do governador, Stacey Rhodes e sua filha adolescente foram testemunhas do Arizona, e ela começou pela descrição exata de onde eles estavam quando ela viu a aeronave. Um triângulo maciço passou sobre 1.10 e sobre meu carro. Era tão grande que, se eu abrisse um jornal e colocasse sobre as minhas costas, não conseguiria bloquear o objeto inteiro. Ele estava viajando muito lentamente e sem qualquer ruído, diz ela na gravação. E esta continuou com Fox, perguntando a Rhodes se tinha alguma pergunta a fazer para o governador, e ela respondeu. Isso ainda é um assunto ridículo para ele, após ter aparecido na TV com seu alienígena, fazendo-nos todos assistir aquela tolice, pergunta. Nós todos permanecemos nos filmes, em nossas descrições e muitas evidências apareceram desde então. Ele ainda sente que esta é uma questão ridícula ou assumir uma nova posição, pergunta. O governador Swimmington respondeu imediatamente, pensativamente, sem um pingo de fanfarronice. Nunca senti que toda a situação tinha a ver com o ridículo, embora certamente tenhamos tirado vantagem disso. Não há dúvida sobre isso, admitiu ele, mas não considero que seja ridículo. Era uma ocorrência legítima, uma aeronave de origem desconhecida, quem sabe de onde. Inexplicável, provavelmente um dos maiores avistamentos da história moderna do país, porque tantas pessoas o viram em Maricopa County e eu o vi também. James Fox está absolutamente despreparado para tal resposta. Eu fiquei chocado. Relembra ele. Levei um tempo para processar tudo. Fiquei pensando, eu realmente vi o que eu achava que tinha ouvido? Pergunta. Meu impulso imediato foi de me certificar de que as câmeras estavam gravando, e elas estavam. Eu não queria pressionar, mas queria que ele se sentisse à vontade. Fui embora e revisei a gravação. Levou um dia ou dois para que a ficha realmente caísse, para que eu percebesse que eu tinha algo imenso aqui. Tenho mantido ou escondido a história de Swimmington por cerca de 6 meses. James Fox me telefonou no começo de 2007 para me contar sobre essa entrevista, porque estávamos nos aproximando do 10º aniversário das Luzes de Fênix, com eventuais comemorativos planejados no Arizona. Discutimos a possibilidade de apresentar a história na mídia impressa naquela época, pouco antes do lançamento do filme atualizado, o que incluía a entrevista original. Swimmington pareceu ficar satisfeito com a ideia de ter a primeira peça escrita sobre o seu testemunho do avistamento do OVNI, apresentada por alguém que compreendeu mal o problema e o contexto apropriado para a história, a quem a trataria com respeito. Como jornalista, naturalmente fiquei deliciada com esse furo e sabia que os repórteres da corrente principal da mídia iriam correr atrás disso depois, incluindo aqueles que tinham levado à imprensa o incidente de Fênix anos atrás. Mas dessa vez eles seriam forçados a ler uma peça séria, apropriada, bem pesquisada, antes que pudesse agarrar a notícia por si mesmo. Essa era uma oportunidade, embora efêmera, para que eu apresentasse uma história de homens de maneira que deveria ser contada. Fui introduzida a Swimmington via telefone, conduzi uma longa entrevista, na qual ele expandiu o que tinha dito a James Fox. Fui atingido por sua sinceridade, embora ele fosse agora um homem de vida relativamente privada, que não tinha mais interesse em se candidatar e não apreciava a exposição na mídia. Ele manifestou seu compromisso em ajudar tanto James quanto a mim em nossos esforços para trazer a maior credibilidade ao assunto dos OVNIs e impactar a política do governo. Em 18 de março de 2007, publiquei a história de Swimmington em um artigo de primeira página em um jornal relativamente pequeno do Arizona, The Daily Caller, com a manchete: Swimmington confirma que viu o OVNI há 10 anos atrás. Escolhi o Caller porque tinha um registro passado que fornecia uma cobertura boa e justa das Luzes de Fênix, como antecipado. A história teve um impacto dramático e percorreu a sala de notícias de televisão nacional durante dias, colocando grande demanda sobre Swimmington. Ele apareceu na CNN e na Fox News, mas recusou todos os outros pedidos. Ao longo dos anos entrevistei Swimmington muitas vezes, e cheguei a conhecê-lo bem. Sua notável jornada pessoal, tanto como governador quanto como testemunho de avistamentos de OVNIs, forçado a lutar simultaneamente com o impacto do seu próprio avistamento e com a força restritiva do tabu OVNI sobre funcionários eleitos, é altamente comum. Certamente lhe
dar uma perspectiva única e a levou a se tornar um advogado pela mudança de uma ultrapassada contraproducente político ou não política sobre os OVNIs em Washington. Mas o que torna a situação de Swimmington ainda mais excepcional é que, embora ele tenha ficado atemorizado por seu avistamento e acreditasse que essa aeronave não poderia ter sido construída pelo homem, ele simplesmente não a ignorou. Foi longe demais na outra direção, a ponto de promover uma coletiva de imprensa fajuta com uma pessoa fantasiada de alienígena, que inadvertidamente insultou as outras testemunhas. Como podia ele rir disso, fazer piada da sua experiência direta de um evento fisicamente real e inexplicável alguns meses antes? Pergunta. Em retrospecto, Swimmington diz: se tivéssemos de fazer tudo novamente, provavelmente teria lidado com isso de maneira diferente. Mas o estado do Arizona estava à beira da histeria com um sobrevoo de OVNIs. Quando ele promoveu a conferência de imprensa, a loucura aconteceu. Eu queria aliviar as pessoas, acalmá-las, assim introduzir um pouco de leveza, mas nunca achei que a situação toda fosse um caso de zombaria, disse ele. Foi por isso que 10 anos depois, livre dos constrangimentos do escritório político, ele queria esclarecer as coisas e fazer as pazes com seus eleitores, como Stacey Rhodes. Agora podemos obter uma compreensão clara do antigo governador dentro daquilo que levava os funcionários do governo a resistir intensamente ao simples reconhecimento da mera existência de algo não identificado no céu, que não tem de ser associado com algo extraterrestre ou alienígena. Nesse caso, em comum, o funcionário sabia que era real, porque o tinha visto com seus próprios olhos e não teve de confiar apenas nos relatos das testemunhas, mas centenas de outros também ouviram. Ele ainda espera se retratar. Como ele pode se reprimir? Pergunta. E por que ele se sentiu compelido a fazer isso? Pergunta. Ele explica dessa maneira. Você não é uma pessoa normal quando é um governador. Você tem de ser extremamente cuidadoso sobre afirmações públicas e como você se controla. Uma figura pública está sempre pronta para ser atacada. Tudo é usado pela mídia e por seus opositores. Você tenta evitar ser assunto de ridicularização áspera, porque tem uma séria responsabilidade enquanto está nesta função. E sua estatura pública está diretamente relacionada à sua capacidade de fazer as coisas. Se de repente você é tipificado como palhaço ou maluco, não será eficaz. Tive de fazer uma escolha. Minha principal prioridade era cumprir as responsabilidades para as quais fui eleito como governador. Nos meses que seguiram ao evento, Swimmington observou a imprensa fazendo piada de sua amiga francês Barcoude por simplesmente levar a sério o avistamento. Em resposta à pressão pública, e ela nem mesmo tinha sido testemunha, ele também teve de lidar com a sua parcela de batalhas políticas dentro do mundo vicioso da política do Arizona. Disse hoje: consegue imaginar o que teria acontecido se eu tivesse dito alguma coisa? Pergunta. Embora sua decisão seja compreensível, esse é um comentário triste sobre a política, sobre nossa política não dita em relação aos ovos, hipóteses e o poder desse tabu irracional e habitual que a maioria de nós não tem questionado, e que levou o governador Swimmington a acreditar que seria rotulado de palhaço ou maluco, se reconhecesse algo que ele e tantos outros tinham visto no céu. Embora estivesse politicamente em risco, tais rótulos prejudiciais não são apenas perigosos para figuras políticas como ele, mas também são prejudiciais quando aplicados todos os dias às pessoas que testemunharam o fenômeno, imbuídas de preconceito e um medo irracional do desconhecido. Tais atitudes vêm entrelaçadas à nossa cultura por mais de 50 anos e não é bem compreendida. Mas a experiência de Swimmington mostra por que funcionários eleitos e oficiais de alta patente militares na América esperam a aposentadoria antes de se arriscar a dizer qualquer coisa sobre OVNIs, não importando qual a sua experiência. Naquela época, esse governador encontrou-se diante de uma situação sem precedentes, repentinamente confrontado com escalada de protestos públicos, seguindo uma não antecipada cobertura noticiosa nacional de um avistamento de OVNIs em todo o estado. Ele tinha de agir rápido. Ele sentiu que era urgente mudar o estado de espírito de todos. Sua administração estava, por conta própria, naquele momento, sem ideia do que tinha passado pelos céus de Fênix, ou como lidar com as consequências deste evento momentoso. Não houve apoio do governo federal aos funcionários estaduais, não houve resposta das autoridades locais, e a ridicularização política tinha sido desencadeada contra aqueles que ousavam questionar o que tinha acontecido. Assim, contando com suas próprias forças pessoais para lidar rapidamente com um problema altamente comum, o governador Swimmington optou por um embuste público para aliviar as coisas e cortar o ímpeto com um duro golpe.
e nunca achei que este avistamento representasse algum tipo de ameaça. Explica ele. Também tem um bom senso de humor. Todo mundo, incluído a mídia, foi pego de surpresa. Isso parecia um modo efetivo de mudar as coisas. Imagine por um momento se um escritório do governo encarregado de investigar eventos novos como este, exatamente o que estamos esperando estabelecer agora, já existisse naquela época das luzes de Fênix e o caso tivesse recebido o tratamento adequado. Pode-se imaginar o seguinte: durante o evento real, em resultado de algumas ligações de Washington, pilotos já estariam no ar e eles teriam sido pedido que voassem perto dos objetos, observássemos e, se possível, tirassem fotografias. Os jatos da Força Aérea teriam sido lançados para se obter uma visão mais próxima e tentar envolver os objetos. Controladores civis e militares do tráfego aéreo poderiam tentar captá-los no radar, e as bases militares poderiam tentar contactá-los via sinal de comunicação enviados por nossa melhor tecnologia. Telescópios de alto poder teriam sido apontados para os céus, para a altitude adequada, para possivelmente ver os objetos. O investigador-chefe do nosso escritório teria estado ao telefone em contato com a equipe local de cientistas e especialistas de aviação, já no solo do Arizona, nos estados vizinhos, como parte de uma rede estabelecida. No começo da manhã seguinte, o funcionário de nossa agência teria sido despachado para Phoenix, para uma reunião com todos os funcionários relevantes, incluindo naturalmente o governador. Seu próprio avistamento, talvez aqueles de outros funcionários ou de seus familiares, junto com pilotos comerciais e militares, teriam sido discutidos e documentados. Testemunhas civis teriam sido encorajadas a preencher relatórios independentes e fornecer desenhos do que tinham visto, junto com fotos ou vídeos domésticos, tão rapidamente quanto possível. Repórteres teriam fornecido filmes e entrevistas com testemunhos gravados por câmeras de TV na noite anterior. Nosso funcionário de coordenação do escritório central teria tido acesso a todos os registros de radar e poderia entrevistar controlador de tráfego aéreo, oficiais de polícia, e teria tido acesso às ligações telefônicas recebidas pelos escritórios do governo, e todos os pilotos que tivessem voado perto dos objetos, as bases da Força Aérea e as instalações militares do Arizona, todos tendo estado em alerta durante o sobrevoo, teriam sido abordados em relação aos objetos e informariam os investigadores se alguma labareda ou formações em comum de luzes ou quaisquer outras manobras militares tivessem sido programadas para aquela noite. O público teria sido informado através de uma série de coletivas de imprensa, como aquelas fornecidas pelo Conselho de Segurança de Transporte Nacional. Por exemplo, no dia seguinte, o saqueio de um avião, sobre o progresso das investigações, e os cidadãos teria sido garantido que o avistamento não constituía uma ameaça, que ninguém tinha sido prejudicado, que as autoridades apropriadas estavam investigando um incidente, que o público seria mantido informado do desenvolvimento das investigações. Idealmente, esse evento não teria se tornado algo sensacionalista ou desproporcionalmente explorado pela mídia. Simplesmente seria uma das muitas notícias do dia, talvez até sem grandes interesses de muitos que não testemunharam um objeto não identificado. Em resumo, uma pequena agência com vínculos com especialistas de múltiplas disciplinas por todo o país poderia empreender uma investigação limpa, clara e completa de algo como as luzes de Fênix. Em um curto espaço de tempo, se a identidade dos objetos não pudesse ser determinada depois de um tempo razoável, não haveria necessidade de recusar essa informação do público. As pessoas continuariam com suas vidas como o fizeram na Europa e na América do Sul. Quando tais anúncios foram feitos e a comunidade científica, hoje ativamente investigando o fenômeno, obteria dados relevantes para estudos posteriores. Se o avistamento que afetou tantas pessoas no Arizona tivesse sido oficial, rápido e abertamente investigado, sem qualquer estigma ligado a ele, toda a histeria e a confusão restantes que eu enfrentei como governador poderiam ter sido evitados, afirma Swinton. Esta é a abordagem sensata, reconhecida em outros países, e deveria se tornar a nova política americana. Gostaria de ver outro governador passar pelo que eu passei em 97, e há apenas uma questão de tempo para que ocorra novamente. Não foi à toa que a apreensão e a frustração cresceram no estado do Arizona. Como poderia alguém sentir-se seguro ou confiar que as autoridades poderiam protegê-los quando a instrução
quando a intrusão por uma aeronave maciça é tratada como se nunca tivesse acontecido, pergunta. Cada um de nós precisa se perguntar o que nós poderíamos ter feito e como nós sentiríamos se tivéssemos ficado sob esse objeto flutuante silencioso. Faz muito sentido ter uma pequena agência a ser preparada para a eventualidade de um outro evento OVNI não amplamente testemunhado. Outro fator, como vem sendo apontado por muitos oficiais militares, é o risco de ações agressivas potencialmente desastrosas que poderiam ocorrer contra um OVNI. Devido à falta de preparação dos responsáveis pela defesa do país, se um objeto do tamanho do que foi visto sobre Fênix chegasse muito perto do Sol, por exemplo, ou disparasse um raio penetrante sobre um observador, ou realizasse uma série de ações tão assustadoras quanto podemos imaginar, como responderíamos? Pergunta. Pilotos têm tentado abater OVNIs no ar. O que aconteceria se uma resposta semelhante fosse disparada no ar sobre uma base aérea de defesa no solo? Pergunta. Não podemos esquecer que estamos lidando com algo tão desconhecido para nós, tão inteiramente inexplicável, que não temos ideia do que aconteceria na próxima vez que um OVNI aparecesse. O estabelecimento de um escritório do governo seria o primeiro passo na distribuição de dados apropriados, na preparação de manuais, nas recomendações públicas para a Força Aérea e todas as outras instalações militares pelo país. O estado do Arizona viu mais do que um proeminente funcionário eleito em confronto com o problema óbvio. Antes de seu avistamento, Fife Symington tinha desfrutado de uma longa relação com o mentor que tinha fortes opiniões sobre a confidencialidade do governo americano e os OVNIs. Barry Goldwater, 5 vezes senador pelo Arizona, indicado à presidência pelos republicanos em 64, piloto e amigo da família Symington, foi um herói e uma figura paterna para este desde que tinha 12 anos. Goldwater serviu como chefe de campanha nas 2 eleições bem-sucedidas de Symington para governador. Symington relembra que em uma série de ocasiões, quando estava voando para eventos de campanha com Goldwater, o antigo senador contou-lhe sobre seus esforços para obter uma informação secreta sobre OVNIs na base da Força Aérea em Watt-Paterson, quando Goldwater escreveu suas cartas. É interessante que Symington nunca soube que Goldwater tinha escrito qualquer coisa sobre suas aventuras, até quando ele me recontou essas conversas, quando, para sua surpresa e deleite, eu lhe enviei cópias das cartas. Barry está convencido de que os OVNIs existem e que o governo retém todo esse material sigiloso. E o está fazendo por questões tecnológicas. Ele não sabia disso como um fato, mas tinha altas suspeitas de Symington. Infelizmente, Goldwater não estava bem o suficiente para comentar um incidente sobre as luzes de Fênix, que tinha sofrido um derrame em 1996. Ele morreu em 1998, em sua casa fora de Fênix. Hoje, Symington está inclinado a concordar com Barry Goldwater de que nosso governo está retendo informações secretas sobre OVNIs. Se colocarmos as mãos em uma nave espacial antes de qualquer outra pessoa, você pode ter certeza que a agarraríamos e trabalharíamos com ela. Estaremos interessados na tecnologia avançada. Isto é tão válido quanto qualquer outra ideia para explicar por que isso seria mantido em segredo, diz ele. A saída do armário do governador Symington representa uma virada histórica no esforço de trazer o reconhecimento oficial e a mudança política à questão OVNI na América. Nunca antes houve um funcionário 2 vezes eleito dessa estatura que não apenas reconheceu ter testemunhado um objeto não identificado, como também assumiu uma postura pública advogando a mudança. Quando foi forçado a testar o sistema, o governador descobriu em primeira mão que não funcionava. Como resultado, ele em certa extensão fez deste esforço uma missão pessoal que está sendo conduzida com o apoio de outros antigos funcionários igualmente convencidos de outros países, alguns dos quais estão reunidos nesse livro. Como um antigo funcionário eleito do governo na América parte do sistema político, Symington está em posição única para influenciar uma mudança na política. Através de seus contatos e experiências de governo, ele pode ajudar a nos movermos na direção da fundação de uma nova agência de governo, da qual ele poderia ter se beneficiado muito enquanto em exercício, e já fez isso acrescentando sua voz e apoio à nossa coalizão internacional.
esclarecendo a história por Favre Symington III, governador do Arizona de 1991 a 1997, entre as 20 horas e 23 e 20 horas e 30 minutos de 13 de maio de 1997, durante meu segundo mandato como governador do Arizona, testemunhei algo que desafiou a lógica e a minha realidade. Uma maciça nave em forma de delta silenciosamente navegando sobre Squaw Peak, na reserva de montanha de Phoenix. Uma estrutura sólida, mais do que uma aparição dramaticamente grande, como uma borda distinta, cheia de luzes. Viajar pelos céus do Arizona, eu ainda não sei o que era. Como piloto e antigo oficial da Força Aérea, posso dizer que certamente essa aeronave não se assemelhava a qualquer objeto feito pelo homem que eu já tivesse visto. Então logo cheguei em casa, contei à minha esposa, Anne, sobre ela. Anne ouviu atentamente e nós dois ficamos pensando durante muito tempo se eu deveria tornar público o que eu tinha visto. Finalmente, pelo menos naquela época, chegamos à conclusão de que eu não deveria, pois ao fazer isso, muito provavelmente eu seria ridicularizado pela imprensa, que me distrairia e a toda a minha administração do trabalho para a qual fui eleito. O mesmo incidente foi testemunhado por centenas, se não milhares de pessoas no Arizona, e meu escritório foi imediatamente assediado por ligações telefônicas dos moradores preocupados do Arizona. Mesmo assim, consegui manter minha cabeça no lugar até 2 meses depois, quando uma história sobre avistamentos apareceu no USA Today, catalisada pelo artigo. A histeria se testificou até o ponto de que decidi amenizar o estado de ânimo e acrescentar uma nota de leveza, fazendo a coletiva de imprensa na qual meu chefe do pessoal aparecia fantasiado de alienígena. Originalmente uma ideia minha equipe imediatamente abraçou-a com entusiasmo. Não apenas isso reduziria qualquer pânico incipiente, como também mostraria a face humana daquela que ocupava o escritório público. No evento conseguimos acalmar a ansiedade crescente do público, apesar do fato de que no processo também aborrecemos alguns de meus eleitores. Senti que nossa abordagem tinha, em última instância, servido a um bem maior. Em retrospectivo, porém, gostaria de definir uma parte do registro. Como assegurei a James Fox quando ele me entrevistou para o seu documentário Out of the Blue, nunca tive a intenção de ridicularizar ninguém. Meu escritório realizou inquéritos no Departamento da Segurança Pública, na Guarda Nacional Aérea e com os oficiais chefes da base Luke da Força Aérea quanto à origem da aeronave, mas até hoje tudo permanece sem resposta. Finalmente, a Guarda Nacional Aérea afirmou ser a responsável, dizendo que naquela época seus pilotos tinham lançado labaredas. Essa explicação, porém, desafia o senso comum, pois labaredas não voam em informação. De fato, essa história parece indicativa da atitude em relação aos avistamentos frequentes nos canais oficiais que fornecem razões tais como balões meteorológicos, gás do pântano, labaredas militares, significando aparentemente concordar com a nossa experiência e expectativas mais do que com nossas observações. Nunca fiquei satisfeito com essa explicação tola, pois, como sugerido pela análise do Dr. Bruce Macabre, entre outros, de um vídeo feito na época, poderia bem ter sido labaredas militares no céu depois daquele evento, por volta das 22 horas, para ser exato. O que eu e tantos outros observamos entre as 20 horas e 30 minutos foi, em nossa inspeção, algumas coisas totalmente diferentes. Um imenso e misteriosa aeronave. Hoje, naturalmente, sei que não estava sozinho ao testemunhar algo tão extraordinário. Há muitos oficiais da aviação militar de alta patente e funcionários do governo que testemunharam coisas semelhantes, aparentemente inexplicáveis em outras épocas, em outros locais do céu, e que compartilham da minha preocupação de que o nosso governo deprecia esses fatos, do que para nós seria um perigo. Alguns deles vieram a público neste livro, e eu me junto a eles na sugestão de uma nova abordagem a esse problema. Com o devido respeito, queremos que o governo dos Estados Unidos pare de perpetuar o mito de que todos os ovos podem ser explicados em termos práticos e convencionais. Em vez disso, nosso país precisa reabrir a investigação oficial que encerrou em 1970. Não devemos mais evitar o diálogo internacional sobre esse assunto importante. De preferência, insistimos que as agências apropriadas do nosso governo trabalhem em cooperação com países que já começaram a trocar relatórios de avistamentos e a se esforçar no espírito de um inquérito científico genuinamente aberto para aprender mais sobre ovos e para obter resultados de tais inquéritos, sejam eles imediatamente compreensíveis ou não, totalmente públicos.
jovens militares e piloto, e o governo abre o jogo pelo americano Leslie King.